Oi, bom dia. Eu sou a Joyce e ele é o Eric. E nós vamos apresentar a nossa prática 5 do Laboratório de Eletromagnetismo. Agora nós vamos trabalhar com indutores. E começamos com esse sistema de transmissão de energia sem fio, que vai se tratar de duas bobinas em paralelo sem ligação entre elas. E cada uma vai estar no meio de um núcleo magnético. Só que esse núcleo magnético não tem contato entre si, nem as bobinas, entre as duas. E isso pode ser comparado com o transformador. No caso, o transformador ele não tem uma, um limite em questão tão severo quanto esse em questão de espaço, porque aqui nós não temos um núcleo compartilhado, enquanto no transformador tem esse núcleo que vai passar pelas duas bobinas. Nesse nosso caso, as bobinas vão estar separadas, e aí nós vamos ver as duas trabalhando com a indutância magnética, com interferência entre as duas, e nós vamos analisar esse comportamento. Uma vantagem que esse sistema tem dos transformadores é que é o que até dá nome, né? É que pelo fato de elas não serem presas uma à outra pelo núcleo ou por qualquer outra conexão elétrica, tem mais liberdade para posicionamento e também para estruturação desses transmissores de energia. E começando com a montagem, nós usamos o Quick Field, que é um software na versão estudante que a gente estava usando, e nós colocamos a questão do núcleo, nós colocamos a permeabilidade magnética que a gente escolheu, a permissividade também. Então, nós colocamos também o número de rolamentos da bobina, qual corrente que ia passar. No caso, a gente só ia energizar a corrente da bobina 1, a gente só ia colocar uma corrente na bobina 1 e ver qual que seria o resultado na bobina 2, já que ela vai ser afetada por questão da indutância magnética. Então, esses são os valores que nós colocamos para cada um dos materiais. E a imagem mais para o meio, a imagem da direita, está mostrando como que foi esse desenho no software. Porque a gente colocou já na configuração para ele entender como se fosse esse desenho da esquerda. Então, a gente não precisou desenhar toda a bobina enrolada. Só a gente colocar aquele corte do núcleo com as bobinas e já colocando as informações, ele já entendeu que se trata de duas bobinas, esse formato espiral lado a lado. Uhum, que é essa simetria, né, em torno do eixo. Uhum. E basicamente a gente colocou ele para poder funcionar depois. A gente teve que dividir em várias malhas, configurar quantas malhas que teriam, tanto na parte da indutância, né, das bobinas, tanto na parte do núcleo, qual que seria o tamanho das malhas, para ele poder fazer essa divisão e aplicar as leis ali. E nós colocamos esse gifzinho bem rapidinho só para poder mostrar essa pulsação que acontece no campo magnético porque nós colocamos uma corrente alternada. Então, como ela está hora no seu pico, hora, né, no valor negativa, então cada hora meio que vai pulsar para um o campo magnético em torno da bobina. Uhum. E é interessante que aqui no caso o campo ele passa por todos os meios, né, pelo ar, pelo ferro e até pelos condutores. Só que a presença do núcleo, né, que é esse material ferroso, é justamente para ajudar a conduzir essas linhas de campo, fazendo com que ela se concentre nessa região e haja uma menor concentração aqui na região externa desses condutores. Caso não houvesse, claramente haveria um espalhamento maior entre elas, mas graças a isso conseguimos ter um melhor aproveitamento da energia. Aí aqui também dá para ver a concentração, né, entre um ferro e o outro, que é devido à distância, é apenas a distância, e a baixa presença nos condutores, devido à própria característica do condutor. Bem, depois de ter feito esse teste, a gente associou esses indutores a um circuito, onde teríamos a alimentação na primeira bobina e do outro lado uma carga ligada na segunda bobina. E assim a gente viria quanto da energia estaria sendo passada para o outro. No caso, a gente obteve esses valores para as correntes na bobina 1 e bobina 2 e na tensão na fonte e na carga. A gente consegue perceber que, nesse caso, há um aproveitamento relativamente baixo, a transmissão é até boa,
só que a presença dos indutores está fazendo com que a tensão mesmo fosse relativamente baixa, porque como se trata de uma fonte corrente, né, ela teve esse aproveitamento muito pequeno por causa das perdas de uma bobina para outra, a presença das resistências nas bobinas. Então, para tentar ter um melhor aproveitamento da transmissão de energia, a gente associou em série a essas bobinas um capacitor para tentar sumir com a impedância que aparece nessas bobinas, né? Essa impedância aqui, desculpa, essa indutância. E no caso, para esse cálculo, a gente utilizou da indutância sem a presença desse circuito, quando ela era associada ao circuito, apresenta uma queda, e para o cálculo dos capacitores, a gente utilizou a indutância da própria bobina em qual que ele seria conectado. Bem, como a gente quer que elas se anulem, a gente utilizou essa relação, onde a capacitância seria igual a 1 dividido pelo quadrado da frequência angular e multiplicado pela própria indutância. E como resultado, a gente obteve essas capacitâncias, onde a capacitância 1 o capacitor 1 vai ser conectado em série com a bobina 1, o capacitor 2 associado com a bobina 2. E com isso a gente conseguiu resultados melhores, onde uma corrente maior seria transmitida para a carga, como consequência também uma tensão maior, e como elas têm um funcionamento semelhante a um transformador, a tensão, né, entre elas também tinha que ser parecida, o que a gente consegue observar aí, onde na fonte houve uma tensão maior e também na própria resistência um valor maior também para ela. Mas a gente ainda não conseguiu entender qual o motivo que a corrente na carga foi maior do que a corrente na própria fonte de alimentação. E outra coisa também é por que a fonte de alimentação, que foi ajustada para 1 ampere, não conseguia fornecer os devidos 1 ampere. Então é isso, muito obrigada. É isso, muito obrigado.